gente, eu tô aqui para gravar um vídeo de devocional, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu espero que o Senhor ele fale com você através desse vídeo, que você seja edificado, assim como eu fui através dessa palavra. Esse tipo de vídeo já vinha no meu coração há um tempo, só que a gente sempre se acovarda, né? E tudo que a gente faz, o inimigo não vai deixar barato, né? Porque ele não quer que a gente flua na obra do Senhor e nem edifique a vida das pessoas. Ele não gosta de união, amor, ele não gosta de nada de bom, só de ruim. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E eu acredito que o Senhor vai me blindar em nome de Jesus. E eu não sei se eu vou postar, mas se eu postar vocês vão ver aí no canal. Vai me impulsionar a ter constância de ler a Bíblia e a você, por se interessar a ouvir a palavra de Deus, amém? Bom, essa Bíblia minha é nova, eu ganhei da Esther. Deus abençoe a sua vida, eu amei, me impulsionou muito, tem me impulsionado a ler. Versão NVI, tá? É bem minimalista, bem a minha cara, que eu gosto, assim. Tá. A palavra do Senhor hoje é Deuteronômio 7, que fala assim, é sobre as nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigaseus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Amém? A gente vai lendo ao decorrer do vídeo. Aqui fala que o Senhor ele vai dar a posse da cidade para os israelitas, né? E aí o Senhor ele vai expulsar aquilo que é pedra de tropeço para eles. A terra era deles, sobre promessa. E o Senhor ele fez de tudo para que a promessa se cumprisse. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei que é difícil acreditar. Quando a gente não tem força, quando a gente olha para o redor e não vê nada acontecendo, quando a gente não sabe a quem recorrer, ou Deus ele nos guarda, nos isola, mas o Senhor ele é fiel para cumprir. E assim como o Senhor fez na vida desse povo, tirando a pedra de tropeço, creio que o Senhor ele vai fazer na sua vida também. O Senhor ele é fiel, e quando ele toma conta, quando você permite que ele tome conta da sua vida, ele não vai deixar de qualquer jeito, ele não vai deixar pedra de tropeço. E é essa palavra que, assim como eu tô falando para vocês, volta para mim também. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. O Senhor ele vai expulsar tudo aquilo que vai te atrapalhar o chamado, atrapalhar aquilo que tem te travado. O Senhor ele vai retirar, porque o Senhor, quando ele tem autoridade sobre a sua vida, quando você permite isso, ele faz tudo certo, no momento certo, no tempo certo. Então você crê que o Senhor fará. Só que eu acho interessante que, na mesma medida que o Senhor falou sobre a promessa, o Senhor deu a ordem. E é necessário para que se cumpra na sua vida a obediência. A obediência, quando a gente colhe os frutos, meus irmãos, é bênção de Deus. Não queira retroceder, desobedecer. Querer até pode, mas fazer é o que é difícil. O que não pode é o que você vai colher o fruto da sua desistência, da sua decisão. E o fruto da desistência ou da covardia é muito ruim. Dizem que é muito ruim.
Eu ainda não passei por essa peleja e espero não passar. Todos os dias a gente precisa desistir, não querer mais, e largar a promessa. Só que o Senhor, Ele tem nos sustentado, Ele renova a misericórdia dEle a cada manhã, Ele renova a promessa, Ele fala com a gente através de profetas, e é necessário que a gente creia naquilo que o Senhor fala todos os dias sobre a nossa vida. A gente precisa saber quem somos no Senhor, na palavra, porque assim a gente vai ter como base a palavra do Senhor para caminhar todos os dias. Vai ler o versículo 2, 3 e 7. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês não tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, nem tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos dela, nem tomem as filhas dela para os seus filhos. Aí tem o 7. O Senhor se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor do que todos os povos. É muito linda essa palavra, muito, muito, muito linda, meu Deus. Aqui, no versículo 2, 3 e 7, fala algo muito importante. O Senhor, Ele deu a promessa, Ele deu a ordem, mas Ele ainda falou, olha, não faça qualquer tipo de aliança com aquele povo. Não se misture, não aceite, não fique acomodado. E hoje a gente pode aplicar para hoje. Pode não ser uma pessoa, mas pode ser um vício, uma situação. Às vezes a gente já passou por isso tantos anos que a gente fica acomodado. Não acredite naquilo que falaram sobre você, sobre o que o inimigo declarou sobre a sua vida. Não acredite sobre aquilo que foi lançado sobre a sua vida, palavras de maldição. Não creia, porque o Senhor é que dá a última palavra. Não faça qualquer tipo de alianças com aquele povo. E o Senhor ainda fala assim, eu não te escolhi porque você é bom, porque você era mais numeroso, até porque você era o menor povo. Eu escolhi o menor povo para que ganhasse de quê? Foram 7 tribos, 7 nações maiores. 7 nações, Deus escolheu o menor porque Ele é Deus. Ele não escolheu você porque você pode, porque você tem cargo, porque você é alguém de autoridade, porque você já cresceu muito na vida, porque você tem nome aqui na terra. O Senhor Ele escolheu para ser uma influência da parte do Senhor, para ser cheio do Espírito Santo, para aplicar isso na vida das pessoas, para declarar a palavra de Deus sobre a vida delas. Então o Senhor, Ele não quer o que você é, Ele quer que você seja aquilo que Ele é. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos criou para ser em semelhança a Ele. Às vezes não é fisicamente, mas é para o Senhor se identificar em nós, não para nós se identificar no Senhor, mas para que Deus veja Ele em nós, não nós ver Deus em nós. Eu acho que vocês entenderam, né? Porque às vezes a gente enche, nossa, eu sou tão parecida com Deus, mas Deus que deve reconhecer isso. E aqui na palavra do Senhor fala, eu não te escolhi porque você é grande. Então, acredite nisso, que em nome de Jesus repreenda todo o ego, tudo aquilo que o inimigo tem plantado sobre o coração. É tão difícil servir a Deus, meus irmãos, porque você tem que estar vigilante 24 horas. Se você faz demais, você faz por fazer. Se você não faz nada, você acaba se estagnando. Se você recebe muito elogio, até o elogio tu tem que olhar, tá? Porque às vezes não é de Deus. Elogio, tu prega demais, tu canta demais. Você tem que olhar, porque às vezes é o inimigo querendo encher o ego, e aí você grande, Deus pequeno, aí não dá, como é que você vai subir no altar, né? Verso 8 fala assim, mas porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez os seus antepassados, porque por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão do poder de Faraó, do rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Então, o Senhor, Ele nos resgatou. Às vezes a gente acha que não, por a gente ter uma vida ruim na sociedade. O Senhor é aquele que tudo faz, que tudo pode, que nos resgatou da mão do inimigo. A gente tem um livre
arbítrio para estar na presença do Senhor. Antes só podia profeta, sacerdote, de ano em ano. O véu se rasgou e a gente tem esse livre acesso, muitas das vezes não dá moral. Muitas das vezes Deus permite que a gente seja traído para a gente sentir a traição. Sabe? Ele foi traído, ele é traído por nós todos os dias. Mesmo que a gente dê o nosso melhor, nada se compara. A glória dele, nada vai pagar o que ele fez. A gente tem a oportunidade da salvação, a gente tem a oportunidade de servir a ele, de ser filho, né? Tem vários tópicos que eu vou estudar para dar aqui para vocês, sobre a palavra do Senhor, sobre tópicos que eu queria posicionar, ter respaldo para falar, e eu vou gravar aí para vocês. Então, até aqui o Senhor me direcionou para não ficar muito grande o vídeo. E eu espero que Deus, ele fale ao seu coração através dessa palavra, e creia que o Senhor é fiel para fazer. Amém?